Olá, pessoal. Presidente Lucas, muito obrigado, viu? Sua contribuição foi excelente. Então, vocês, só resgatando um pouco do que ele falou, nós ouvimos as palavras greve, que é o que interessa para a continuidade aqui agora do nosso assunto. Nós ouvimos as palavras greve que vocês passaram. E nós ouvimos a palavra pressão. Depois que o governador se comprometeu, vocês cumpriram uma agenda colada nele de pressão. É isso que a gente tem mais dificuldade aqui por conta de ser uma questão federal, né? E o OPF, Lucas, teve uma dificuldade extra, porque nós temos aquela divisão nossa de polícia administrativa e judiciária, né? Investigativa. Os delegados gostam do termo polícia judiciária. Essa divisão, em números, ela significa 55% dos nossos nessa outra polícia e 45% na investigativa judiciária. O OPF tratava da ocupação desses 55%, das funções, inclusive. Então, ele acabou ficando complexo, porque os delegados, o caminho deles do poder foi o seguinte: a partir de 95, nós começamos a ter um rol de atribuições novas que transformaram a Polícia Federal em outra. Eu, nas primeiras reuniões do planejamento, eu falava que a gente estava lá para nos defender de um golpe que nós levamos. Porque eu fiz um concurso, 5 anos depois, eu já estava fazendo muito mais coisa que aquele concurso que eu fiz. Em 95 começou a Delesp, Produtos Químicos. Nós montamos toda essa estrutura de controle de produtos químicos e de delegacia de segurança privada. Quem estava nessa época lembra, né? Nós que construímos esses setores. Aí, em 97, veio a Lei da Natureza. Obrigou a gente a criar toda uma estrutura de combate a crimes ambientais. Depois veio o Estatuto de Desarmamento, o primeiro e o segundo, nos trouxe atribuição exclusiva, inclusive trazendo da Polícia Civil toda a questão do registro e porte de arma. Isso veio para nós. E a gente com o mesmo cargo, e sem uma lei orgânica, sem atribuições em lei. Então, nós fomos golpeados nisso, em relação a salário, a vencimentos. Nós passamos a fazer um monte de coisa a mais, mas não ganhamos nada a mais por isso. Então, esse foi um dos argumentos, na época do Duvanier, que ele comprou. Aí ele falou, pô, mas por que não chega um projeto aqui dizendo isso que você está me falando? Porque é lógico, né? Se vem atribuição para o órgão, essas atribuições vão ser distribuídas para os cargos. E por que isso não está registrado em lugar nenhum? E não tem nenhuma normativa, nenhuma lei que relacione tudo que a gente faz lá dentro. Esse é o grande problema nosso lá, essa divisão e a imposição da gestão nossa de não revelar isso através de uma lei. Porque, a partir do momento que revelar, é igualdade salarial, é divisão de estrutura, nós temos certeza disso. Né? Porque a formação nossa já é de nível superior, e muitos colegas já estão com mestrado, doutorado. Na fase seguinte, eu saltei aqui a greve de 2012, porque eu já falei de 2 greves, não queria falar de 3. Mas a greve de 2012 todo mundo acompanhou, não houve negociação, o governo não cumpriu aquele acordo que era da era do Duvanier, que falava sobre reconhecimento do nível superior, do cargo de nível superior, dos cargos nossos. E aí, em 2014, nós, como resultado daquele grupo de trabalho de 2011, inclusive o texto que nós propusemos, enxuto, foi o texto que foi aproveitado para a medida provisória 650, mas 2 anos depois da greve. Tá? E aí, o que aconteceu com ela? Novamente, veio a necessidade de cumprir o acordo, que estava sendo descumprido. Fizemos nossas AGS, nosso CONAPEF, seguimos o mesmo padrão, democrático, participativo, da forma que deu, nós fizemos. A FENAPEF, numa época sem estrutura, né, do VINC para o Leal, a gente estava numa condição muito difícil financeira também, mas mesmo assim nós chegamos a um anteprojeto. Esse anteprojeto partiu para essa negociação interna. A partir daí, não houve negociação com as entidades, mas a gestão da polícia designou o DGP para ir até o Ministério da Justiça e participar da finalização do texto, que, na verdade, não foi mexido, foi mantido como estava. O papel dele lá foi não permitir que aquele texto enxuto, falando só do nível superior, fosse mexido. O papel dele lá foi esse. E até nas audiências públicas depois no Congresso isso aconteceu. Então, esse foi o caminho que seguiu a medida provisória.
Partimos daquele anteprojeto, lá de 2011, atrasado, iniciativa do Executivo, sim, Ministério da Justiça, não passou, dessa vez, por esse crivo da Direção-Geral. Então, o Ministério da Justiça, Planejamento, Casa Civil, tramitou, aprovamos. A DPF tentou, lógico, durante toda a tramitação, a DPF tentou modificar o texto, tentou colocar questão de mandato para diretor-geral, várias coisas, formação do delegado, exigência de provas e títulos. Eles tentaram, mas a gente acabou não negociando. E aí, em 2014, como a medida provisória 650, ela resgatou a questão do nível superior, mas ainda faltava a questão das atribuições em lei, que nós chamamos de reestruturação de carreira. E, ainda em 2014, foi criado um grupo de trabalho oficial. Dessa vez, foi um grupo de trabalho com a participação de todos, Ministério da Justiça, Planejamento, Polícia Federal. O futuro vice-presidente nosso aqui da federação, o Luiz Carlos, foi o coordenador desse GT. Foi um GT que compilou tudo que nós produzimos, desde lá aquele projeto de 2003, o original lá do Espírito Santo, até o OPF, a restauração de carreira, e eles fizeram um trabalho magnífico. Esse grupo ficou liberado para trabalhar em Brasília, a federação bancou a estrutura, ficaram lá no apartamento da federação, em várias reuniões, né, foram a Brasília várias vezes, em várias semanas, e aí finalizaram o projeto e encaminharam, que nós chamamos de restauração de carreira. Esse projeto é que gerou depois, né, mas, novamente, seguiu a mesma sequência, necessidade da discussão para as atribuições em lei e restauração de carreira. As ideias foram circuladas também num GT e depois apresentadas num AGE também, para chegar a um anteprojeto. O anteprojeto, houve essa negociação interna para a gente partir para um projeto original lato sensu, mas, novamente, com a polícia. E lá é onde está esse projeto até hoje. Tá ok? Parou ali na direção-geral. Resultado dele, uma proposta de restauração em carreira que foi entregue e um acordo salarial que nós fizemos depois, que nós consideramos até bom, né? Foi o maior percentual, o novo nosso, o policial de terceira classe, né? Foi o que teve o maior aumento percentual, aí, dividido em 3 vezes, né? Só igualou, acho que, aos militares e professores. Então, foi considerado uma boa negociação. Mas a proposta de restauração de carreira, ela ficou parada. Até o início desse ano, quando a gente retomou as discussões lá com a direção-geral, logo quando o Galouro assumiu. Então, aí, já estou falando do terceiro projeto de lei orgânica nosso. Terceiro projeto de lei orgânica que nós participamos. Ele voltou a ser discutido esse ano, e a base da discussão dele foi a conclusão do GT de 2014. Nós entendemos que não precisávamos, novamente, passar por todo o processo de construção, gastar dinheiro todo de novo, sendo que nós já tínhamos esses projetos todos pré-aprovados, né? O OPF, a restauração de carreira, a base da discussão de carreira única, que foi feita lá em 2003 e discutida até meados de 2010, né, quando o CONAPEF decidiu pelo OPF. Então, toda a base de discussão agora foi também do grupo de trabalho oficial FENAPEF e PF. Novamente, juntamos a necessidade de ter essas atribuições em lei, as ideias agora nesse novo GT, com participação da Polícia Federal. Então, são mesas separadas das entidades, com a direção-geral e a diretoria de gestão. Tá? Essa discussão está sendo feita separada, mas o projeto base da FENAPEF já foi entregue. Tá bom? Novamente, apresentando um anteprojeto, negociação interna é, por enquanto, com a PF. Na fase seguinte, prevista, é uma rodada de negociações com fechamento de texto com as entidades e o carimbo da gestão. Não sei se vai dar tempo, né? Porque essa gestão do Galouro tem até 31 de dezembro só. Tá? Nós estamos correndo com outro tempo. Vai depender muito da resistência também das outras entidades. Mas o mais importante aqui, que foi inovador nessa fase, foi que a Abrapol e a ANEPF assinaram junto com a FENAPEF, para resolver essa questão da unificação, que naquela época foi só de 2 cargos, né, agentes escrivães. Agora os papiloscopistas encontraram um caminho interno lá de debate para
fluir junto com a gente nesse novo. Eu achei muito interessante, e a condicionante é uma condicionante lógica, de trazer as atribuições dos papiloscopistas. Porque, querendo ou não, é o grupo nosso hoje, que está unido nessa luta, que ocupa uma diretoria, que tem uma projeção fantástica no uso dessas ferramentas novas de tecnologia, principalmente para se chegar à autoria em crimes. Então, os papiloscopistas nós desenvolveram isso ali através do INI, é lógico que é uma possibilidade única, você está com um setor ali só de um cargo praticamente, fluindo ali naquele caldeirão de ideias, de debates sobre a evolução do próprio trabalho. Então, os papiloscopistas nós aproveitaram esse momento bem, né, essa condição, e chegaram num patamar que hoje a gente não pode simplesmente dar tchau para essas atribuições e não integrar esse cargo novo. Vai ter um embate mais forte por conta disso, mas eu acho que unidos a gente tem grande possibilidade de furar esse bloqueio, né? Separados como estava, a gente estava tendo que ficar com 4 cargos. Né? O OPF, mais o papiloscopista, perito e delegado. Então, agora a gente conseguiu, através de muita negociação, claro que tem as oposições, né, Eran? Mas a gente vai continuando a costura lá até chegar no limite máximo, né, de negociação. Então, nós estamos hoje nessa expectativa aqui, de seguir esse caminho e conseguir aprovar esse projeto. A fase que a gente está hoje é de expectativa de resposta do diretor-geral sobre o esqueleto que nós entregamos lá, e a base realmente vai ser nossa, nós colocamos as atribuições, o OPF, e nós temos previsão de, na direção geral, conseguimos finalizar pelo menos esse debate, né? A disposição nossa é negociar até o fim. A gente já sabe onde vai encontrar as barreiras, tem a questão um pouco dos peritos, que nós estamos tentando minimizar, mas tem a questão da DPF. A DPF não entregou nenhum projeto, ela só cuidou de inserir alguns pontos e de rebater alguns pontos no nosso. Tá? Onde é que tem evolução aqui? A unificação dos 3 cargos, as atribuições em lei estão aí, né? A denominação OPF, o compromisso do Galouro, já é aderir à terminologia oficial de Polícia Federal. Nós também tivemos o problema, Lucas, do oficial. E aí o Daelo me dizia, não, mas os oficiais estão chateados, tia, com esse projeto, porque está botando oficial. Aí eu falei, pô, os oficiais de cartório estão também? Os oficiais da BIM estão chateados? Mas só para não manter nessa linha de rebater, eu peguei um documento da FENEM, que o Werneck me ajudou a costurar lá, e a FENEM disse que não tinha o menor problema com denominação, o uso da denominação de oficial. Então, a FENEM é a representante de todos os oficiais da Polícia Militar do Brasil, né, a Associação Nacional. Então, esse argumento aí nós também tiramos. Então, quais são os resultados esperados agora desse projeto de lei orgânica atual? Do terceiro, união dos cargos, sob a denominação de OPF, as atribuições dos cargos em lei com complexidade e responsabilidade registradas, mudança na forma de acesso à carreira policial, essa parte aqui eu vou falar por último, regulamentação de sobreaviso é uma das coisas que está lá, previsão de aposentadoria policial nos moldes atuais, a manutenção, distribuição de chefias por áreas de conhecimento. Tá? E mais uma segunda fase, que nós estamos discutindo se vem por PEC ou por projeto de lei, que é a vinculação salarial definitiva entre os cargos, para que a gente acabe com esse problema de discussões separadas, né? O delegado quiser entrar lá com a PEC 443 para ganhar 90% do salário do ministro, nós vamos ajudar, né? Se tiver vinculado. É uma proposta boa se trabalhar essa vinculação com eles, né? Porque aí também acaba com um tipo de briga, né? Então, esses aí são os resultados esperados. E, sobre estrutura de carreira, o que está posto lá por nós é nesse sentido aqui, que é a discussão base da carreira única, da porta única de entrada. Foi isso que foi apresentado lá. Quer dizer, nós pegamos os conceitos do oficial de Polícia Federal, que ele tem de melhor, e acoplamos aqui nesse projeto. E entregamos um rol de atribuições. Vejam bem que isso é uma proposta que foi entregue, né, nos moldes do GT de 2014. Tá? Então, é uma denominação nova na porta de entrada e a possibilidade de promoção ou de crescimento para aquelas outras faixas. Tá bom? O que a gente resolve isso aqui em relação àquele projeto de 2003, que era o triângulo? Lembram que a base era agente e o topo era só delegado e perito.
Isso aqui serve para responder uma pergunta. E quem não quer ser delegado nem perito? Quem que quiser seguir na sua linha vocacional? Ele vai ficar sufocado, preso, abaixo na estrutura? Que era o único problema daquele projeto de 2003, que a gente via. Então, aqui há uma possibilidade de você crescer nas atribuições, né, crescer profissionalmente. Há uma previsão de prolongamento da carreira. Esse prolongamento da carreira ajuda a gente a resolver até o problema dos aposentados. Porque há uma questão séria em relação aos nossos aposentados, que é a gente fazer previsão para o crescimento da ativa e os aposentados continuarem no patamar atual. Então, nesse projeto, quando a gente aumenta de 13 para 20 anos, nós estamos abrindo a possibilidade de um reescalonamento salarial para que os aposentados acompanhem. Tá bom? Vai precisar, lógico, de análise do planejamento, mas foi a forma que a gente encontrou para não deixar os nossos aposentados para trás. Quando eu falo os nossos aposentados, eu estou falando de mim daqui a 3 anos e meio. Tá? Nós todos temos que preocupar. Se a gente não morrer ou não sair do órgão, vai ser o destino nosso, né? Vai ser a aposentadoria, tá bom? Então, essa preocupação dos colegas aposentados hoje, ela é a nossa, é a minha especialmente, é de boa parte da diretoria. Nós temos, são 5 ou 6, né, Marquinhos, aposentados, né? Na nossa diretoria, Vicentini, Caldas, Sérgio. Então, nós estamos bem representados em relação aos aposentados, tá? O que foi discutido já em outros momentos, esse conceito de promoção, que o Ponciano, quem conhece o Márcio Ponciano, o escrivão que trabalha na sede, o Ponciano sempre ajuda a gente nesse debate, porque ele tem todo o histórico de como foi abandonado o conceito de promoção lá junto ao Poder Executivo, né? Nós temos uma dificuldade muito grande de encontrar técnicos, principalmente no planejamento do Ministério da Justiça, que saibam falar sobre carreira, saibam falar sobre os conceitos de promoção e progressão. Muita gente lá confunde promoção com progressão. Subir de classe com crescer profissionalmente de cargo a cargo. Porque feixe de atribuição quer dizer o quê? O cargo quer dizer feixe de atribuição mais uma nova denominação que você ganha. Entra também a discussão de concurso. O concurso é para o cargo ou para a carreira? Os técnicos do Poder Executivo, lá do planejamento, principalmente, não sabem responder essa pergunta. O concurso é para cargo ou é para carreira? Hoje nós fazemos para cargo e tudo torto. Tudo torto. Né? Na nossa visão, é uma falta de regulamentação do texto constitucional. Né? Mas 30 anos depois, vocês imaginam nós lá da FENAPEF, sindicatos, a gente chegando para um parlamentar e falando, olha, está sem regulamentar a Constituição até hoje, o artigo 144. 30 anos depois. Vocês imaginam. Olha a quantidade de concursos que foi feito separadamente. Como é que a gente chega hoje com esse argumento lá? Certo? Então, é muito difícil manter essa discussão nesse patamar técnico e achar que a gente vai ter uma vitória fácil. Não é fácil. Tá? Mas, de qualquer forma, a saída que foi aventada lá um tempo atrás e voltou a ser discutida agora, é isso. Mesmo que a gente tenha uma porta aqui, você deixa uma margem para reposição ali no meio, de 50%, que é a proposta, não é proposta, mas é a aceitação nossa para manter uma linha crescente de discussão. Que é você, apesar de instituir uma denominação nova para que todos cheguem lá em cima, você também abrir uma possibilidade aqui no meio da carreira. Nós temos uma resistência a isso aqui, já tivemos, isso já nos foi proposto, Garício vai lembrar, na época do Itagiba, lembra? Ele tinha essa defesa aí, e agora mais recente o Sandro Avelar, mais uns outros delegados, chegaram com isso para levar de volta para os delegados para... Era sem nada, né? Seco, né? Não, agora é pacote, né? Então, o que está em análise lá agora é isso. Aí, a gente tem que ser pragmático também. Existe isso no mundo? Existe. Nós pegamos lá a Polícia Espanhola, ela tem uma reposição no meio da carreira, que é mais ou menos nesse percentual. A Polícia Alemã, nós analisamos uma lá, tem também. A Polícia Chilena, que nós usamos como exemplo de efetividade, tem 2 portas, né, apesar de ser militarizada. Tem outros exemplos desse tipo de reposição. E isso aqui, principalmente para quando nós temos o quadro técnico, científico ali, o pericial, isso faz uma diferença, porque num mundo que evolui na parte tecnológica muito rápido,
Essa reposição, nos outros países, nos argumentos deles, eles consideram importante, se você quer manter uma estrutura de porta única de entrada. Então, você tem que abrir possibilidades. Isso aqui é o que está colocado como possibilidade, certo? Para a gente avançar lá, a direção geral está analisando isso junto com aquele outro pacote que eu falei para vocês. A união dos cargos, acho que vale a pena a gente voltar nessa tela aqui, né? Então, são esses pontos que estão sendo discutidos, né, da união dos cargos, atribuições e tudo, e essa estrutura para se analisar. Tá bom? Dificuldade a gente sabe que vai ter na AGU, nesse Conjur, na discussão do Ministério da Justiça, mas é a partir disso que a gente vai ver o que vai evoluir, o que vai ser devolvido para nós aprovarmos na nossa base e apoiar como projeto. Tá bom? Conclusões, pessoal, disso tudo. Você vê que eu citei os projetos aqui para todos, mas a base do que a gente queria falar nesse eixo aqui temático, e o Lucas ajudou muito nisso aí, são os caminhos. Mais importante que os projetos são os caminhos que nós estamos planejando para chegar até onde a gente quer. Vocês viram que não dá para criticar a federação nem os sindicatos por falta de negociação. Alguém viu ali, naquela sequência lógica de construção de projeto, alguém viu ali radicalismo desvairado? Pelo contrário, o que mais nós vimos ali foi a federação buscando consenso, sendo traída, né, os projetos sendo parados, engavetados. Mas vejam que as greves, e há muita gente que critica as greves, mas é porque não conhece a sequência histórica ali também. Já vou acabar, viu, Júlio? Desculpa o atraso. Mas vale a pena a gente falar, porque, vejam bem, em 94 nós fizemos uma greve, em 96 veio a Lei 9266 com nível superior. Foi por causa da greve? A gente não vai saber direitinho. Mas foi 2 anos depois da greve. 2012, fizemos uma greve, a maior de todas, 72 dias. 72 dias de greve, no geral. 2 anos depois, veio a MP 650. Há um temor com o nosso poder de mobilização. Há um temor. O Lucas relatou também que teve uma greve, ficou um tempo ali parado, mas depois veio a negociação. É desgastante para todos. Nós ainda temos sofrimento a mais que o Lucas não tem por causa da 4878, que é o nosso regime disciplinar, que é contemporâneo do AI-2, que é o segundo mais brutal, que mais retirou direitos, né? Fora o AI-5. Então, tem 2 meses de diferença o nosso regime disciplinar do AI-2, cara. É contra isso que nós lutamos, né? Nós ouvimos vários relatos ontem e hoje de perseguições por conta das tipificações da 4878. Tá? Então, conclusões sobre a origem do que a gente discute. Projetos sobre carreira, estrutura do órgão, investimento devem partir obrigatoriamente do executivo. Ninguém tem dúvida disso, né? Ninguém pode cobrar da federação nem dos sindicatos uma questão que é exclusivamente de iniciativa do executivo, a não ser que a gente construa e percorra aquele caminho com pressão para convencer o executivo. Tá bom? Quais as formas de pressão do executivo? Greve, está lá, fizemos greve, convencemos em algum momento, mas tem também as negociações, a pressão, que é o que a gente tem que aprender a fazer também já na origem. Portanto, o caminho do convencimento na própria casa é essencial. Vocês viram que dos 4, 5 que nós mostramos, pelo menos 3 passaram pelo convencimento da própria casa. Passaram pelo convencimento da própria casa. O grande problema nosso foi a era da Elo, porque o da Elo tinha uma característica diferente dos outros. Ele recebia os projetos e não dava resposta. Ele não devolvia para a gente dizendo, ó, isso aqui nós não aceitamos, isso aqui nós não vamos aceitar. Ele simplesmente engavetava e ia desconstituindo todos os argumentos nos bastidores. Esse era o jogo desleal que ele fazia. E eu disse isso para ele na mesa dele. Não tem problema nenhum de falar aqui agora. Porque se ele nos respondesse, a gente reformularia, não é? A gente voltaria naquele ciclo lá. Vamos discutir, não tem problema nenhum. Onde é que nós estamos colocando gordura demais? Vamos tirar, vamos sentar para negociar. A capacidade para isso a gente tinha. Mas o Daelo não aproveitou isso da gente. Ele levou ao limite essas questões. E o Ministério da Justiça, impulsionar o Ministério da Justiça agora como mediador naquelas questões que não tem consenso a princípio. Também é essencial
que todos os servidores filiados participem do processo de construção das ideias e acompanhem sua transformação em projetos. Essa aqui é aquela segunda fase. As instâncias nossas, elas falharam muito no conhecimento da base sobre os nossos projetos. O projeto OPF, depois que nós aprovamos ele no CONAPEF, no antepenúltimo, tinha muito colega que nem sabia o que era OPF. E tinha muito colega que achava que sabia e não sabia. Nós tivemos um problema enorme para reexplicar tudo para a base, para dizer por que o caminho estava errado. O projeto estava razoável, mas o caminho estava todo errado. Nós chegamos a apresentar, tem duas situações importantes no projeto OPF. Nós fomos apresentar para o ministro da Justiça. 5 minutos de reunião, Leal estava presente nessa reunião. 5 minutos de reunião, ele atendeu um telefone, saiu da sala e deixou a equipe dele. O ministro da Justiça não ouviu a explicação sobre todo o projeto. Depois nós fizemos um café da manhã na Câmara. Foi bem frequentado, vários parlamentares nossos, mas era congresso. Esbarramos na iniciativa. Não adianta nada apresentar um projeto de carreira para o Congresso. Por mais boa vontade que eles tenham, na primeira análise da CCJ, vice de iniciativa, devolve. Certo? Ainda queima nosso filme, né? Porque você apresenta uma coisa que sabe que não vai passar. Tá bom? Então, é muito importante, pessoal, e olha a dificuldade que nós temos hoje. Nós temos um projeto que é bom, é razoável, vai no sentido do que a gente quer, mas nós não podemos divulgar abertamente, não podemos colocar no Facebook, num grupo, porque vaza, é distorcido. Então, nós temos um problema que não é só da federação e dos sindicatos informarem a base. É a base se conter e manter no âmbito de discussão de ideias e debate sobre o projeto. Nós não conseguimos fazer isso. Até no grupo nosso, do Conselho, já vazou mensagem minha. Então, nós temos um problema sério disso, de manter essa discussão num nível bom, num nível de lealdade. Porque se vaza de nós, o diretor-geral também tem problema depois. Se vazam aqui que está sendo discutido, ou se alguém pega o que está aqui e já coloca como certo, saindo daqui, acabou o nosso projeto. Se colocar como certo, acabou. Então, é a gente ter a maturidade de discutir, né, de ver que o projeto pode chegar a um lugar, né, mas a gente ter essa maturidade de discutir como um projeto em andamento, não tem nada definido, não tem nada obtido, não disse que é o projeto principal da federação, não disse que o Rogério Galouro já aceitou, não disse que a DPF já aceitou, mas nós estamos dizendo para vocês o caminho que nós tomamos e indicamos um projeto que pode funcionar. Tá certo? Então, nós não podemos perder essa chance, já na origem, de preservar o que está sendo construído, de ter maturidade de debater em conjunto e esperar chegar na próxima fase, tá? Que é o resultado que a gente vai esperar. Conhecer e participar da decisão de um projeto desde o seu nascedor significa apostar no que se busca e em seus representantes. Tem muito colega que faz porque não gosta de mim. E o cara vai e vaza o projeto. Não gosta do presidente lá do sindicato, aí vai e vaza. Vaza e ainda detona. Não, ele garantiu lá, é mentiroso. Entendeu? Esse é um problema nosso. Que eu prefiro arriscar e ser transparente nesse ambiente de discussão, que é onde circulam as ideias, do que cometer o erro de não ter vocês apoiando depois, caso passe para uma fase seguinte. Então, acho que vale o risco. Acho que vale esse risco. Falando sobre a origem, sobre os novos caminhos. Decidir sobre qual é o melhor caminho é o papel de todos também, não é só da federação e dos sindicatos. Nossa história demonstra que nós chegamos a bons resultados percorrendo caminhos diferentes. Vocês viram o histórico nosso. Nós já percorremos caminhos solitários e caminhos em conjunto. Fomos traídos em alguns em conjunto, avançamos muito nos solitários, morre secretário, desfaz uma cena que estava pronta para a gente, mas nós chegamos a um ponto, né? Então, o problema do caminho é avaliar o momento de se seguir aquele caminho, qual a viabilidade dele, utilizando todo o histórico que a gente já viu. O que diferenciou cada luta foi o tempo decorrido e o uso das mobilizações, mas em todos os casos, o envolvimento dos policiais e servidores nas lutas foi o fator determinante para o sucesso. As formas de pressão aos detentores do poder de decisão no executivo são essenciais. Aí o Lucas fechou a parte da fala dele com aquilo, mesmo tendo a garantia do governador, onde ele ia, a gente ia.
Pessoal, nós estamos aqui conversando com o Brasil todo. Chegou um anteprojeto nas mãos do ministro da Justiça, onde ele for, tem que ter uma equipe nossa. Onde ele for, tem que ter uma comissão nossa. Sabe o que falar? Junta 3, 4, máximo 5, acho que está ótimo o número 5, mas cada estado, assim que o projeto chegar lá, tem que formar sua comissão. Peguem os melhores, construam as melhores cenas, mas sem o apoio dos estados, sem mostrar uma unidade nesse projeto, sem encher o saco do ministro da Justiça, eventualmente do presidente, nós não chegamos lá. Porque faz parte do convencimento do Executivo. Porque nós podemos acelerar ou nós vamos esperar os 100 anos do Eliel, que está na nossa cabeça até agora, não está? Aqueles 100 anos estão aqui. Foi bom você falar antes de mim. Então, nós podemos acelerar e temos condições para isso, tá? O melhor caminho é sempre o que proporciona a discussão técnica e a apresentação do cenário lógico, tanto para a estrutura da polícia quanto para os processos de trabalho interno. Por exemplo, a modernização das investigações criminais. Só da gente parar de falar em extinção do delegado e extinção do inquérito, nós já conseguimos abrir portas, seguir alguns caminhos. Só de mudar a terminologia. Só disso. Porque extinção, pessoal, extinção atinge interesse, atinge sonho. Nós não podemos culpar quem é delegado por ter sonhado em ser delegado por conta da estrutura atual. Isso faz parte de um pensamento com maturidade nossa. O cara sonhou em estar lá, o cargo existe. Aí o cara entra, nós vamos xingar o cara porque ele é delegado. Nós vamos atacar o cara? O que nós temos que atacar? Cara, você sonhou com isso aí, parabéns, mas me desculpe, o que você faz não serve para o Brasil. Ou não serve do jeito que você imagina para o Brasil. Ou quem está subordinado a você está sofrendo. Ou está sofrendo na forma de evasão, na forma de aposentadoria no dia limite, ou na própria evasão do cargo, ou o adoecimento, que é o pior. Então, nós temos dados para fazer esse tipo de sequenciamento para convencer o cara, sem necessariamente falar, eu quero acabar com você. Eu falei isso ontem para vocês, né? Como é que eu vou levar um projeto para o gestor, que é do cargo de delegado, e partes do meu projeto falam da extinção dele? Não tem a lógica. Não tem uma lógica de convencimento nisso. É perda de tempo, entendeu, se eu fizer isso. Tá? Por último, sobre o resultado. É sempre aquela guerra, o ideal versus o possível. O que tem gordura versus o que vai só o osso. Nós temos que ter um discernimento sobre isso. Colocamos ali, é preciso ter capacidade de assimilação, chegando-se ao limite de uma mesa de negociação, aceitar, ainda que temporariamente, o que é possível naquele momento da história. Quando você vê todas as coisas fluindo, convergindo para uma coisa, aproveita aquele momento e pega o que der. É assim que funciona. Nós já demos muito burro em ponta de faca, muito mesmo. Eu aí nos meus 10 anos, quase 10 anos de sindicalismo, segui muito esse caminho também, achando que dava. Você vai testando o limite, mas na verdade o limite já chegou e você não aceita ele. É uma maturidade também você voltar para a base e dizer, não está dando certo. Não está dando certo assim. Durante esse governo, esses 4 anos, não vai dar certo assim. É preciso resiliência para manter a chama dos bons projetos acesa. Houve época em que decidimos por alguns caminhos, apostando que o resultado viria mais rápido e mais contemplador, o que retardou ainda mais os nossos objetivos. Nós temos um exemplo aqui do CONAPEF. Quem estava no CONAPEF no antepenúltimo vai se lembrar. Nós tínhamos o projeto OPF e a carreira única. O CONAPEF anterior tinha decidido o seguinte, o OPF vai seguir a via parlamentar legislativa. A carreira única vai seguir a via judicial. 2 anos depois, não fizemos nenhuma coisa nem outra. E aí nós fizemos um novo CONAPEF. Eu, inclusive, fui um dos que pediu para fazer um novo CONAPEF, para a gente decidir de uma vez por todas, porque a gente precisava chamar toda a base, todos os servidores filiados, para uma luta comum, para uma luta que todos tivessem conhecimento. E ela estava bifurcada. Uma dependia do nosso jurídico, e aí a gente enfrentava a questão da legitimidade, e a outra dependia do convencimento do executivo, que não tinha sequer iniciado com o projeto OPF. E não tinha mesmo. Os colegas aí daquela época podem me corrigir, fazer algum reparo, tá? Mas eu estava nesse pé. E aí o que nós decidimos? Nós decidimos o pior. Não,
não queremos carreira única nem pela via judicial, vamos só para o OPF. E aí, quando a gente foi para o executivo, a gente encontrou aquelas portas fechadas lá que a gente já passou aqui. Acabamos tendo que convencer, o único caminho que sobrou foi o Ministério do Planejamento, porque o secretário era um ex-grevista e a gente ia acabar de se dirigir para uma greve dura, né, em 2012. Certo? Era um cara que tinha compreensão para os movimentos sociais, para os movimentos reivindicatórios. E aí, quando a gente decidiu essa questão do OPF, que nós voltamos para a base para falar, o projeto aprovado é esse, agora vamos para a luta, aí ninguém sabia o que era o projeto. Como é que você chama o exército para a luta e não dá as armas para ele? Vamos só fazer a cara feia? Não vamos falar nada? Não vamos brigar? Não vamos ter ferramentas? Então, faltou isso naquela época também. A gente só pode avaliar isso hoje. Né? Tinha muito colega mesmo, não sabia o que era o projeto. Muito colega, eu sou desse cargo, eu recebi um monte de manifestação. Baldos, eu fiz concurso para agente, eu não quero ser nada de oficial, não. Não quero ser esse negócio de oficial. Eu fiz concurso para agente, meu sonho era ser agente. Aí eu falava assim, rapaz, a mudança é isso. Mudança para melhor é isso. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Pô, mas abrir mão de uma denominação em nome de uma previsão melhor, de ocupação, né, de crescimento profissional, eu troco na hora. Eu sonhei em ser agente, mas eu troco na hora. Você tá abrindo mão de uma coisa pessoal por um desejo maior de todos, né, uma perspectiva melhor. Então, ao se chegar a um resultado, chega-se também a um período de críticas. Aí é hora de se iniciar um novo ciclo e reconstruir os projetos. Então, vencida aquela questão da assimilação do que foi possível, e depois mantendo a chama dos grandes e bons projetos acesas, sem passar para a base que você está desistindo, mas que você está subindo um degrau ao invés de 3 ou 4 ao mesmo tempo, isso aí faz parte para essa última fase. Aprender a criar um novo ciclo e reconstruir. Nós vamos continuar tendo CONAPEF, está no nosso estatuto de 3 em 3 anos, vamos continuar tendo a GES nos estados e na federação. Então, ambiente para circular as ideias, igual está naquele gráfico anterior, nós já temos. E aí vem o último, preservar os líderes, é preservar a dimensão moral e ética alcançada por sua representação. Nós temos ainda, entre nós, a mania de partir rapidamente para as críticas, até por questão pessoal, você atinge os líderes de forma muito gratuita. Isso é de uma banalidade, às vezes até de uma infantilidade enorme. Dias atrás, fizeram uma mensagem me atacando. A mensagem rapidamente foi parar no grupo da DPF. Rapidamente. Nem um dia demorou para chegar no grupo da DPF. E aí está lá, desfilaram aqueles elogios a mim. Né? Entendeu? O próprio colega produz uma mensagem contra mim, não veio falar comigo, quando veio com outro assunto, mas o cara não tem a capacidade de chegar para mim e falar, Baldos, eu discordo de você, cara, e eu discordo por isso, isso e isso. Falo, tá ótimo, vamos submeter sua ideia a todos. Se você convencer, eu vou fazer isso. Na época do OPF, eu fui convencido, a tese que eu defendi perdeu. Eu passei a integrar um projeto que eu não defendia. Totalmente normal, democracia. Mas os colegas não têm essa capacidade de assimilação. Eles querem te atacar pessoalmente por uma coisa que ele enxerga em você que não gosta. Ou que ele quer, no caso de inveja, né? Mas eu nem vou para esse lado, não. Eu vou só no lado de discordância, de resistência pessoal, às vezes. Né? Pelo jeito, pela forma, isso é normal. Mas, pô, você rejeitar seu líder, entregar ele de bandeja para outros, cara, é incompreensível. E isso está nesse dispositivo que é o final. Quando a gente tem um resultado de um projeto, quando a gente chega ao final, é onde nossa responsabilidade é maior, que é onde você tem que se conter para assimilar, como está ali no primeiro, para depois manter as chamas acesas, continuar as discussões sobre outros vieses, né? E, por último, preservar o que você tem, que é a sua liderança. Né? Tem vários sindicatos aqui, dos 27, que quando está chegando a época do fim do mandato, nós temos um maior problema. Não aparecem candidatos à presidência. Não aparecem. O presidente Erlon não veio aqui, mas ele está, acho que, no 7º mandato agora. Nós homenageamos o Erlon com 30 anos de sindicalismo, quase. Entendeu? Por quê? Mato Grosso tem uma rotatividade muito grande de colegas e a gente não tem ali uma renovação de diretoria suficiente para manter aquela chama acesa. Né? Então, nós temos esse problema. Então, quem está hoje à frente está penando, está ralando, está ficando sem ver a família. Isso aí todo mundo tem que ter essa consciência.
E se errou ou não, é o erro, vamos cobrar ele pelo erro, pô, simples. Não concordo com você errou. Todo mundo pede desculpa, refaz e recomeça rapidamente. Agora, esses ataques gratuitos, isso tem que acabar entre nós. Isso tem que acabar. Eu sempre fui sindicalizado, sempre, mesmo discordando dos líderes que estavam à frente. O Gariz conhece minha época em Minas, era do Guerra. Não conheço um colega sindicalista aí depois que gostava dele. Mas eu estava lá e nunca me desfiliei porque o presidente era ele. Sempre participei do processo de discussão democrática. Combati ali tudo que ele representava, as ideias dele, mas nunca me desfiliei. E tem muito colega que, por um mínimo descontentamento, se desfilia. E desfiliação hoje quer dizer o quê? Ele não participa de nada, ele não contribui financeiramente, ele não contribui com ideia, e ele ainda sai para criticar. E ainda fica incentivando outros a sair. Cara, olha que interessante. O palco para o cara discordar, para o colega, para o filiado, é dentro. Aí o cara sai e fica bombardeando de lá, utilizando tudo quanto é meio. Entende? Então, isso aí, por que eu estou dizendo isso, pessoal, e gastando o tempo final dessa fala para vocês nisso? Porque já é difícil passar por toda aquela sequência quando você está defendendo uma coisa que não é só para você. Já é muito difícil. Mas essa questão interna que vai te minando, ela é a pior. Ela é a pior. Se a gente entrevistar todos da diretoria atual aqui, que vence dia 31, a maioria vai dizer que quer sair. A maioria vai dizer que quer sair. Inclusive eu. Eu apresentei minha vontade de sair e ainda estou no processo de convencimento para ficar, porque é desgastante. Eu moro em Belo Horizonte e tenho que ir a Brasília. Penso isso aí toda semana. No aeroporto lá de Belo Horizonte, 40 quilômetros da minha casa. Então, isso é uma conta mínima que você faz, entendeu? Então, preservar os líderes, por mais que você discorde, é essencial para um projeto. Quando você valoriza o líder, ele, numa mesa lá, ele é o seu lá. Você pode falar com qualquer um depois, que o cara vai reconhecer que aquele que falou com ele em Brasília é o representante seu. Não precisa falar mal, não precisa chegar para uma pessoa de fora do meio e detonar. Isso aí atrapalha demais. Atrapalha muito. Isso aí é mais do que eu perder lá uma discussão técnica, para vocês terem ideia. Porque o projeto pode não ser bom aos primeiros olhares de quem está lá na gestão, mas se ele vai viajando o Brasil todo e vai só ouvindo, ó, esse projeto é bom, já aprovamos, já, o senhor tem que tocar isso aí, já analisou? Só de perguntar se já analisou, diretor, cadê a resposta? Vocês já prepararam? Só de fazer isso já ajuda. Entendeu? Porque isso aí mostra uma união, mostra um respeito, e mostra um respeito a você mesmo, porque você vai defender uma coisa que você quer, que você acredita, e quem está lá defendendo é o seu representante. Então, pessoal, não é só um desabafo não, tá? Faz parte dessa palestra falar isso, porque de nada adianta uma federação, lá em Brasília, defender um projeto isolado de vocês, isolado da base, isolado dos outros presidentes, e isolado também das parcerias, porque todo mundo lá, as parcerias. E veja a hombridade de vocês, pega um projeto, aproveita naquilo que tem uma essência boa, usa lá, e vem depois falar da forma como está acontecendo o sucesso, que, guardadas as proporções, é o mesmo que a gente sofre aqui. Só que mais pilhado, porque você está próximo ali do governador, né, dos prefeitos, dos secretários, então, isso é mais real lá. Então, pessoal, é a nossa conclusão. Com esse último item, eu queria deixar só essa reflexão para vocês. Nós estamos com um projeto em andamento, não precisamos de vazamentos, não precisamos de discussões que não foi o que a gente falou aqui. Lembrem bem, o material está aqui, pode consultar, pode me perguntar para os outros diretores também, sobre a origem, sobre os caminhos, sobre os resultados possíveis. Perguntem, conversem, estou à disposição de vocês, os diretores nossos também estão. Depende muito disso agora, a gente caminhar. Depende da defesa desse projeto, da esperança que se põe nele e da credibilidade nossa perante vocês. Se a gente não tiver nenhum desses elementos, não tem projeto. Pode ser o melhor do mundo, nós não vamos conseguir. Tá bom? Obrigado a todos vocês e que tudo que foi dito aqui fique na memória para que a gente construa realmente novos caminhos, novas alternativas. Tá bom? Obrigado.